queridos estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 25 tem como objeto de conhecimento a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, e o detalhamento, os estados nacionais, política e suas características. Vamos então à nossa aula. Então, turmas, vamos conhecer as características dos estados nacionais. E a gente já inicia lendo aqui esse texto sobre os estados nacionais. Qual o conceito? Vamos lá. Os estados nacionais referem-se a entidades políticas que emergiram a partir do processo de formação de nações. Esse processo histórico envolveu a consolidação de uma identidade nacional, a delimitação de fronteiras territoriais e o estabelecimento de instituições políticas. A formação dos estados nacionais foi um processo lento e gradual que ocorreu ao longo dos últimos séculos e foi influenciada por diversos eventos e movimentos sociais. Então, é importante destacar que o estabelecimento desses estados nacionais, como o texto está afirmando, ele é um processo que vai demorar bastante tempo. E nós vamos para os antecedentes, o processo que vai levar a esse estabelecimento. E a gente observa isso a partir do século XII, que inicia ali na Baixa Idade Média com o declínio do feudalismo. O declínio desse sistema feudal que vigorou na Europa medieval desempenhou um papel fundamental na formação dos estados nacionais. Porque, à medida que essas relações feudais elas enfraqueciam, as autoridades centrais ganhavam mais controle sobre os seus territórios. E a gente está falando de que declínio do sistema feudal, aquele sistema em que havia a descentralização política, em que havia aqueles territórios fragmentados, onde cada senhor feudal estabelecia as suas leis, estabelecia sua política, era uma política individualizada, não era nacionalizada. E a partir do momento em que ocorre esse enfraquecimento, esse declínio, abre brecha, abre oportunidade para que ocorra a centralização política e aí o surgimento de monarquias também absolutistas, que é um tipo de monarquia que vai vigorar posteriormente. Então, muitos estados nacionais emergiram com base em monarquias absolutistas, onde os monarcas concentravam poderes significativos. Esse tipo de modelo, o monarca ele tem poder absoluto, não há lei ou regulamento que esteja acima do poder do rei. Ele tem poder total, poder absoluto. E o fortalecimento do poder monárquico muitas vezes envolveu a subjugação de senhores feudais locais. A gente tem um exemplo de um rei absolutista, que é o rei Luís XIV, o rei francês, que inclusive ele tem uma frase que é cunhada a ele, né? L'état c'est moi. O rei sou eu, ele se dizia assim, ele era o Estado, ele se confundia com o Estado. Então, ele é um rei que ele é considerado, né, o expoente máximo desse modelo absolutista, que, novamente, só para ficar bastante claro, esse modelo só vai ser possível a partir dessa fragmentação e esse declínio do modelo feudal. Então, uma das características do Estado Nacional vai ser o desenvolvimento da identidade nacional. O que seria essa identidade nacional? O surgimento de uma identidade nacional compartilhada entre os habitantes de uma região foi crucial.
Isso frequentemente envolvia a promoção de elementos culturais, linguísticos e históricos comuns. Então, é a ideia de que você pertence àquele local, você se identifica com aquele local, com aquela região. Então, para se estabelecer um Estado nacional, precisa-se criar essa ideologia de pertencimento. Porque uma das características do feudalismo é que, apesar das pessoas compartilharem o mesmo território, elas não se sentiam pertencentes nacionalmente. Elas não eram pertencentes daquele território, não se sentiam unidas nacionalmente. Não havia esse sentimento. Então, o Estado Nacional, ele utiliza essa ideologia do nacionalismo. Vamos observar as características do nacionalismo. É um sentimento de pertencimento à cultura de um país e de identificação com a pátria. É uma ideologia política, uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação. É o que faz as pessoas quererem proteger essa pátria. Então, ela é uma forma de expressão do patriotismo. O que é o patriotismo? É esse amor pela pátria, é esse amor pelos símbolos da pátria, pelos símbolos da nação, do país. A bandeira, o hino, que são expressões do nacionalismo, da pátria. E a gente tem aqui as ideias nacionalistas, que é de preservação da nação. Então, na medida em que se cria esses ideais nacionais, as pessoas passam a se interessar em proteger a nação. Então, o que faz as pessoas se alistarem? O que faz você lutar por uma nação, você lutar por um país? Você querer proteger essa nação, esse ideal nacionalista. Porque naquela época, sobretudo ali na Idade Média, se havia uma invasão, os camponeses, os servos, as pessoas que habitavam a região, elas fugiam, porque não havia uma ligação com aquele território. Então, não havia um ideal nacionalista. Elas não tinham essa ideia de preservar a nação, porque aquele território pertencia ao senhor feudal. Então, à medida em que existe essa ideia nacionalista, as pessoas vão lutar para proteger a nação, vão lutar para defender o território e suas fronteiras. Por isso é importante a manutenção do idioma. Você preservar o seu idioma, fazer com que seus filhos falem o idioma e, de certa forma, impedir que outros idiomas se disseminem, sobretudo naquele momento. Nós sabemos que no mundo globalizado, hoje, falar vários idiomas é de extrema importância. Mas naquele período, era considerado uma falta de patriotismo você falar outros idiomas. Então, as manifestações culturais do seu país também são extremamente importantes. Você manifestar a cultura do seu país. E também a oposição de toda forma de destruição da identidade cultural são uns dos ideais nacionalistas. E de uma das características que vai contribuir para a consolidação dos estados modernos serão as guerras e conflitos, que eles desempenharam um papel importante na reconfiguração das fronteiras e na definição dos territórios dos estados nacionais. A gente tem um exemplo que alguns exemplos, na verdade, a Guerra dos 100 Anos na França. Foi uma guerra entre França e Inglaterra. Só relembrando que a Guerra dos 100 Anos foi um conflito que aconteceu entre França e Inglaterra e iniciou-se por uma disputa pelo trono francês, uma disputa sucessória. No entanto, ela tinha questões também políticas e territoriais. Essa guerra, que na verdade durou 116 anos, ela foi uma guerra que ajudou a consolidar o Estado Nacional, tanto na França quanto na Inglaterra.
ambas as nações, elas saíram com um sentimento nacionalista bastante fortalecido. E isso foi muito importante para a consolidação desses estados nacionais. Voltando aqui para a nossa cartela, nós vamos observar também que as guerras de unificação na Alemanha e na Itália também vão favorecer para a unificação desses territórios. Então, desde o começo do século XIX, houve o fortalecimento dos ideais nacionalistas na região que defendiam a unificação do povo germânico, e isso vai contribuir para a formação da Alemanha. Então, essa unificação da Alemanha, ela aconteceu ali após a segunda metade do século XIX e foi responsável por agrupar o território que corresponde atualmente ao Estado-nação conhecido como a Alemanha. Esse processo, ele foi conduzido pela Prússia, que era o reino mais industrializado da região, sob a liderança de Guilherme I e de Otto von Bismarck, e promoveu uma série de guerras para estabelecer a configuração política e territorial alemã. Então, era uma região que estava separado, no entanto, os povos que habitavam esses territórios eram povos germânicos que se identificavam nacionalmente. Então, eles vão lutar para se unir. E essa união, ela foi tardia. Ela vai acontecer no século XIX, bem como a unificação da Itália, que também vai acontecer tardiamente. Também vai acontecer ali, só que no começo, na primeira metade do século XIX. Ela não existia como Estado-nação. A sua região, ela era formada por pequenos reinos, e muitos dos quais estavam sob o domínio dos austríacos. E os ideais nacionalistas fortaleceram-se durante o século XIX, especialmente a partir ali das revoluções liberais de 1848. Então, esses estados-nações vão se unir e vão lutar contra as nações que os subjugavam. E essas disputas nacionalistas vão levar à unificação da Itália. Então, percebam como esse ideal nacionalista vai unir, vai unificar territórios, vai configurar aí, a unificação do Estado Nacional em determinadas regiões. Outro elemento que vai favorecer essa unificação, formação de estados nacionais em diferentes regiões, serão as disputas religiosas que vão configurar aí soberania nacional, que vão mexer com a soberania nacional. As disputas religiosas desempenharam um papel significativo nas questões de soberania nacional ao longo da história. Em muitos casos, conflitos religiosos contribuíram para a fragmentação de territórios e para a definição de fronteiras entre estados. Ao longo do século XVI, a dinâmica entre o poder da Igreja Católica e o dos reis foi transformada. Aí, voltando aqui comigo, o que aconteceu no século XVI? O século XVI é um século muito importante que vai haver ali um racha na Igreja Católica. Em 1517, Martinho Lutero, na Alemanha, vai pregar suas 95 teses e vai romper com a igreja. Ele dá início à Reforma Protestante. Esse fato vai fazer com que se crie um cisma no mundo religioso. E nós vamos ter diversas outras religiões que surgem, as religiões protestantes, diversas vertentes religiosas que vão criar conflitos e vão mexer na configuração geográfica da Europa. Então, a consolidação dos estados modernos, aliada às reformas protestantes, limitaram o poder do Papa em muitas regiões da Europa Ocidental. Um exemplo disso é a Inglaterra, que é um exemplo muito simbólico do quanto as questões religiosas vão afetar as fronteiras e delimitar o poder de formação dos estados nacionais.
Por isso que eu trouxe aqui Sua Majestade, o rei Henrique VIII. Ele é muito emblemático e simbólico nesse contexto da Reforma Protestante. Por quê? O rei Henrique VIII, ele vai se utilizar do enfraquecimento e da influência da Igreja Católica para romper com a Igreja. Então, ele tem questões políticas, questões pessoais. Então, a igreja está passando por um problema, perdendo sua influência, ele vai utilizar a desculpa ali, que ele quer romper o seu casamento com a Catarina de Aragão. O Papa Clemente VII não aceita a dissolução do seu casamento, já que a Igreja Católica é contra o divórcio. Então, ele se aproveita que a igreja está enfraquecida, está perdendo seu poder, seu status, e ele rompe com a igreja. Ele expulsa a igreja da Inglaterra. Isso é um exemplo de como essas questões religiosas vão favorecer o fortalecimento desses estados nacionais. Eu vou pedir licença aqui de Sua Majestade, ele já retorna para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Então, em países como a Inglaterra, já falamos, houve esse rompimento, não só com o Papa, mas com toda a instituição católica. O Ato de Supremacia, em 1534, que declarou o rei Henrique como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Com essa mudança, a autoridade papal foi rejeitada e uma Igreja Nacional separada foi estabelecida com o monarca como líder. E esse ato de supremacia vai dar poder ao rei para confiscar os bens da igreja. O confisco de bens da Igreja Católica foi o rompimento esse rompimento não apenas mudou a liderança eclesiástica, mas também resultou no confisco de terras e bens da Igreja Católica. E aí eu convido novamente o rei Henrique VIII, novamente aqui Sua Majestade, o rei Henrique VIII, retorna aqui para a gente, para nós conversarmos sobre a criação da Igreja Anglicana, porque agora Sua Majestade, o rei, não é somente chefe do Estado, ele não é mais só o rei da Inglaterra. A Igreja Nacional, estabelecida durante esse período, foi chamada agora de Igreja da Inglaterra, ou Igreja Anglicana. Ela manteve muitos elementos litúrgicos e rituais semelhantes à Igreja Católica, mas sob uma liderança nacional. E esse rompimento contribuiu para a consolidação do poder monárquico, uma vez que o monarca passou a controlar não apenas o governo secular, mas também a igreja. Isso teve efeitos duradouros nas relações entre a coroa e outras instituições na Inglaterra. Então, nós temos um rei que controla as questões seculares, as questões políticas e agora também as questões religiosas. Vamos agora observar as questões políticas nos reinos ibéricos. Espanha e Portugal mantiveram-se católicos. A manutenção do catolicismo como religião dominante não significou que a Igreja Católica manteve sua autonomia e influência política de maneira irrestrita. Então, apesar das religiões protestantes não terem grande influência em Portugal e Espanha, mas esses reis, eles conseguiram, com essa perca de influência da Igreja Católica, eles conseguiram se impor um pouco mais. Então, eles assumiram o controle das instituições religiosas, criaram órgãos de repressão e, em alguns casos, implementaram medidas para consolidar ainda mais o poder real sobre a igreja e a sociedade em geral. E nos Países Baixos, entre 1568 e 1648, ocorreu a luta das 7 províncias protestantes, atualmente Bélgica e Países Baixos, pela independência contra a Espanha católica. A Espanha controlava toda aquela região e esses países, eles tinham se convertido ao protestantismo.
Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos 80 Anos, não por acaso, ela durou cerca de 80 anos, certo? Ou Revolta Neerlandesa ou Revolta Holandesa. A característica de perseguição religiosa e iconoclastia. Iconoclastia é quando ocorre um movimento de crítica à veneração de imagens, que é uma característica de alguns grupos protestantes que criticam essa veneração de imagens pela Igreja Católica. Então, a perseguição religiosa aos protestantes pelos católicos nessas províncias levou a eventos como a iconoclastia. Então, os católicos perseguiram os protestantes, que vão revidar atacando as imagens religiosas dos católicos. Então, muitas imagens foram destruídas. Isso aumentou as tensões e solidificou a oposição contra o domínio espanhol. Então, para tentar resolver esse conflito, nós vamos ter a União de Utrecht, em 1579. As províncias rebeldes, elas vão se unir e assinar o Tratado de Utrecht, que vai formalizar uma aliança contra a Espanha. Então, esse tratado, essas províncias que são protestantes vão se unir e vão formalizar esse acordo, onde eles assinam que eles não concordam serem subjugados por um reino católico. E essa guerra, ela só vai ter fim com a paz de Westfália, o Acordo de Westfália, assinado em 1648. Ele foi um tratado que encerrou não apenas a Guerra dos 80 Anos, mas também a guerra conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Esse conflito dos 30 anos aconteceu na Europa Central entre 1618 e 1648, e ele foi conhecido como um conflito de maior mortalidade. Teve início, a princípio, por questões religiosas entre cristãos católicos e protestantes, mas ganhou contornos políticos por questões de fronteiras, né? Então, a independência das fronteiras das Províncias Unidas dos Países Baixos foi finalmente reconhecida pela Espanha a partir do Tratado de Westfália. E a gente observa aqui o mapa, esse tratado foi assinado no final dessa guerra, que ele não apenas permitiu a liberdade de culto dos países envolvidos, como estabeleceu o conceito de soberania nacional, garantindo aos estados a autoridade exclusiva sobre seus territórios. Isso limitou a interferência da Igreja Católica e de outras instituições religiosas nos assuntos de governo. Então, agora, cada país tem liberdade religiosa. Não vai haver mais imposição sobre os países nessas questões religiosas. Vamos ter um movimento que vai iniciar no finalzinho do século XVII e ele vai florescer no século XVIII, que inclusive vai ficar conhecido como o século das luzes, que é o iluminismo. O iluminismo, ele é chamado dessa forma porque ele vem com a ideia de iluminar a sociedade. Os iluministas, eles queriam eles diziam que a Idade Média era a Idade das Trevas, então eles vêm iluminar com a razão, com a ciência. Então, os teóricos do Iluminismo, eles eram críticos ferrenhos do absolutismo. Então, eles vêm com a ideia de soberania popular, eles vêm com a ideia de direitos individuais. E essas ideias contribuíram para a justificação ideológica dos Estados nacionais. Esses princípios influenciaram a redação de constituições e a organização dos governos. Inclusive, a ideia de três poderes de Montesquieu vai surgir nesse período do Iluminismo. Ele é um dos principais expoentes do Iluminismo.
é a ideia de você ter três poderes para um poder regular o outro, que é para não ter aquela ideia do poder absoluto, né? Sem ter uma regulamentação. Então, o iluminismo ele vai influenciar bastante os estados modernos, assim como influenciou outros movimentos. Ele influenciou a Revolução Francesa e outros movimentos. Vamos observar as características dos estados nacionais. Soberania. Um Estado nacional é caracterizado pela soberania, que isso significa que ele possui autoridade suprema e independência em seu território. Isso implica que o Estado tem poder exclusivo de tomar decisões políticas, legislar e aplicar leis dentro de suas fronteiras. Nenhum Estado, nenhuma nação tem poder dentro do Brasil, por exemplo. Nenhum chefe de Estado de outro país está acima da legislação brasileira. Então, tem que respeitar a soberania nacional. É uma característica muito importante dos Estados nacionais. Então, um Estado nacional, ele tem um território definido. Cada Estado nacional possui uma área geográfica delimitada por fronteiras reconhecidas. O território é fundamental para a identidade e a organização administrativa do Estado. Então, inclusive, o território brasileiro, ele divide fronteira com 9 países e uma unidade administrativa da França, né, que é a Guiana Francesa. Então, nós temos na nossa fronteira a divisão com esses países. Nós temos ali as bases militares, né? Nós temos toda uma questão de organização política, de segurança, para resguardar a soberania do país. Outra característica dos estados nacionais é uma população permanente. Então, para um estado-nação, o Estado Nacional, ele é habitado por uma população permanente que reside em seu território. A relação entre o Estado e sua população é regulamentada por leis e políticas governamentais. Por isso que, quando você precisa viajar para determinados países, eles exigem um passaporte, um visto, que é para ter a garantia que você não vai habitar naquela região permanentemente, que você está ali provisoriamente ou a turismo, porque é muito importante você estabelecer de que forma você vai permanecer naquele país, porque uma característica desse Estado-nação é essa permanência, esse pertencimento, certo? E uma das características importantes também que a gente observa é em relação ao governo. Um Estado nacional, ele precisa ter um governo, um sistema de governo que é responsável por administrar o território, implementar políticas, manter a ordem e promover o bem-estar da população. Os sistemas de governo variam e podem incluir democracias, monarquias, repúblicas, entre outros. Além disso, eles possuem leis e constituições. A maioria dos estados nacionais possui uma constituição ou documento fundamental que estabelece a estrutura do governo, os direitos e deveres dos cidadãos e os princípios fundamentais que regem a nação. As leis são criadas e aplicadas para garantir a ordem e a justiça. Muito bem, nós vimos então nessa aula as características e a formação dos estados nacionais e finalizamos por aqui.